Você já imaginou um exército com tanques que não se movem, viaturas que não saem do lugar e soldados que esperam ordens sabendo que o combustível sequer cobre o trajeto até o próximo posto de guarda? Não é ficção, é o Exército Brasileiro em 2025. O que antes era apenas um sussurro nos corredores de casernas, hoje explode em forma de denúncia silenciosa. A maior força terrestre da América do Sul está parando. E o motivo é tão vergonhoso quanto explosivo: falta gasolina. Mas como chegamos a esse ponto? Décadas de cortes orçamentários, disputas internas, prioridades invertidas e uma burocracia que consome mais energia do que qualquer motor de guerra. Enquanto o mundo se reestrutura militarmente diante de ameaças reais, o Brasil engasga no próprio descaso. Hoje, você vai entender por que viaturas ficam paradas no mato, por que generais se calam e como essa paralisia pode custar caro demais numa crise real. Se você valoriza a soberania, a defesa e os homens e mulheres que vestem a farda, fique até o fim, porque o povo brasileiro necessita saber essa verdade. O que paralisa um exército não é necessariamente a ausência de inimigos. Às vezes, o maior inimigo veste terno e gravata e assina um orçamento. Desde 2016, os cortes sistemáticos no Ministério da Defesa vêm estrangulando a capacidade operacional do Exército Brasileiro. Dados oficiais revelam que, em menos de uma década, o orçamento para manutenção e logística caiu quase 40% em valores reais. Enquanto a Colômbia investe pesado na mobilidade de suas tropas de selva e o Chile moderniza sua força terrestre com apoio logístico garantido, o Brasil, mesmo com um território continental, assiste a sua frota de blindados apodrecer sob lonas. E não se trata apenas de grandes operações. Até treinamentos básicos têm sido cancelados ou reduzidos por falta de combustível. Em batalhões do interior, há registros de viaturas sem sair do lugar por mais de 2 semanas, mesmo diante de escalas programadas. A burocracia, então, completa o cerco. Para abastecer um tanque ou repor o diesel de uma viatura, o processo pode demorar mais que uma missão real de combate. Licitações públicas, disputas administrativas, exigências formais, tudo isso em nome da transparência, mas que na prática se transforma em paralisia. Oficiais relatam off-record o absurdo de situações como esta. Enquanto a papelada anda, os caminhões não. Em unidades de fronteira, essa realidade é ainda mais crítica. Tanques que deveriam patrulhar regiões estratégicas viram peças decorativas de pátio militar. Faltam recursos para combustível, manutenção e até mesmo para deslocamentos emergenciais. É a ilusão operacional. A estrutura existe no papel, mas na prática está travada. O que poucos sabem é que, em ambiente de guerra moderna, mobilidade é sobrevivência. E neste momento, a nossa mobilidade está afundando num tambor vazio de gasolina. Se do lado de fora falta combustível, dentro do comando o que sobra é disputa. E essa guerra, diferente das outras, não se trava com armas, mas com silêncio, vaidade e sabotagem disfarçada. A estrutura de comando do Exército Brasileiro vive, há anos, uma tensão velada entre oficiais da ativa e generais da reserva. De um lado, quem está na linha de frente, lidando com as restrições diárias e as missões paralisadas. Do outro, figuras de peso político, muitas vezes ligadas a interesses que extrapolam os muros dos quartéis. O resultado? Decisões travadas, prioridades incoerentes e uma luta subterrânea por influência. Enquanto viaturas ficam paradas no mato por falta de diesel, milhões são investidos na restauração de blindados Urutu para desfiles comemorativos. Viaturas Guarani, modernas, estratégicas, operacionais, permanecem estacionadas, enquanto recursos são desviados para compras de impacto midiático. É o colapso da coerência estratégica, um exército que gasta mais para parecer forte do que para estar, de fato, pronto. Mas por que isso não vem à tona? Porque poucos militares falam abertamente sobre o que está acontecendo? A resposta é simples e dolorosa. Eles têm medo do que pode acontecer com suas carreiras profissionais. Denúncias internas podem significar punições severas, represálias veladas e fim de carreira.
Os códigos de conduta são rígidos e, em tempos de crise, se tornam mordaças. O resultado psicológico é devastador. Soldados e sargentos, conscientes da situação, seguem ordens mesmo sabendo que a missão não vai sair do papel. Relatam frustração, impotência e, em alguns casos, até o sentimento de traição, porque um exército que silencia seus próprios combatentes enfraquece por dentro. E essa guerra invisível, tão silenciosa quanto perigosa, está corroendo a força que deveria proteger a nação. E se o Brasil precisasse reagir hoje a uma ameaça real? Não é exercício de imaginação. Simulações feitas por analistas militares mostram que, em um cenário de crise nas fronteiras, como um conflito na Amazônia, incursões ilegais ou tensão com países vizinhos, a resposta logística do Exército poderia levar semanas. Sem combustível, não há deslocamento. Sem deslocamento, não há defesa. É uma equação brutal, mas real. Um inimigo poderia avançar dezenas de quilômetros antes mesmo de encontrarmos forças posicionadas. O alerta é claro, estamos flertando com a inoperância militar. E não somos os únicos. A Venezuela já viveu isso. Durante a década passada, sua força armada, antes robusta, implodiu por dentro, não por falta de armamento, mas por colapso logístico, viaturas canibalizadas por falta de peças, militares improvisando transporte em veículos civis. E a consequência mais grave, o surgimento de milícias armadas que preencheram o vazio deixado pelo Estado. Especialistas já apontam que algumas regiões do norte e nordeste do Brasil correm esse risco. Com batalhões abandonados e falta de estrutura, a milicianização informal pode se tornar uma solução local para a segurança. É o caos organizado, quando o exército já não consegue garantir nem sua presença e outros atores surgem no vácuo. Mas talvez o ponto mais alarmante não seja logístico, é simbólico. Um exército que não se move perde sua capacidade de dissuasão. E isso, para qualquer país soberano, é o início do fim. Soldados relatam que, em alguns casos, faltou combustível até para buscar mantimentos. A frustração se transforma em descrença e a descrença em abandono, porque quando a última gota seca no tanque, seca também a confiança de uma nação na sua própria defesa. Enquanto você assiste a este vídeo, centenas de viaturas militares continuam paradas em pátios poeirentos, cobertas por lonas rasgadas. Não é por falta de coragem, não é por falta de homens, é por falta de combustível e de vontade política. O exército brasileiro, com toda a sua tradição, honra e capacidade, está sendo lentamente sabotado por dentro. Não por balas inimigas, mas por canetas indiferentes. E a pergunta que fica é simples e devastadora. Quem irá nos proteger quando a proteção for só simbólica? É hora de cobrar, é hora de falar, é hora de lembrar que a defesa de um país começa muito antes do disparo de uma arma. Começa no respeito à sua tropa, na logística que sustenta a missão e na coragem de expor o que está errado. Se você também sente esse poder de guerra, esse dever de verdade, comente abaixo. Compartilhe esse vídeo e, se viveu ou conhece histórias como essas, deixe seu relato, porque o silêncio é a trincheira onde a verdade morre.